Em 1190, o destino de Portugal dependia de apenas um homem e das muralhas de um castelo que se recusava a cair. Poucos homens deixaram uma marca tão profunda na história dos Templários em Portugal quanto Waldim Pais. Veterano das campanhas na Terra Santa e cavaleiro da Ordem do Templo, ele compreendia que conquistar um território era apenas o primeiro passo. Mantê-lo exigia algo ainda mais duradouro: fortalezas capazes de resistir por gerações. Em meados do século XII, escolheu uma colina dominante às margens do rio Nabão para erguer um castelo diferente de todos os outros. Nascia Tomar. Não seria apenas uma fortaleza, seria o centro do poder templário em Portugal. Cada torre, cada muralha e cada passagem haviam sido pensadas para um único propósito: resistir. Enquanto muitos castelos medievais protegiam apenas seus habitantes, Tomar havia sido projetado para continuar lutando mesmo quando o inimigo atravessasse suas primeiras defesas. Sem perceber, Waldim Pais construía uma das mais sofisticadas fortalezas militares da Europa medieval. Enquanto os templários enfrentavam Saladino na Terra Santa, outro poder islâmico crescia rapidamente no extremo oeste do mundo mediterrâneo. Vindos do norte da África, os almohadas haviam substituído os almorávidas e iniciavam uma ofensiva destinada a recuperar os territórios cristãos da Península Ibérica. Seu líder, o califa Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, comandava um dos exércitos mais poderosos do seu tempo. Após importantes vitórias, o avanço parecia imparável. No caminho desse exército encontrava-se uma fortaleza templária, Tomar. O castelo deixava de ser apenas um símbolo da reconquista portuguesa. Tornava-se um obstáculo estratégico e precisava ser eliminado. À primeira vista, Tomar parecia apenas mais um castelo medieval, mas bastava observar com atenção para perceber que tudo ali obedecia a uma lógica militar. As muralhas não protegiam apenas, canalizavam o inimigo. Os portões nunca permitiam um ataque direto. As torres cruzavam seus campos de visão, multiplicando o alcance dos defensores. Mesmo que uma linha fosse rompida, outra já estava preparada. A fortaleza havia sido concebida como um sistema integrado de defesa. Os templários não confiavam apenas na espessura das pedras. Confiavam na disciplina dos homens que as defendiam. Cada cavaleiro conhecia exatamente sua posição. Cada arqueiro sabia onde devia permanecer. Cada movimento fazia parte de um plano treinado inúmeras vezes. Era ali que residia a verdadeira força da ordem. No verão de 1190, o exército almohade cercou Tomar. As bandeiras inimigas cobriam o horizonte. Catapultas foram posicionadas, escadas aproximadas das muralhas. Os primeiros ataques testavam cada ponto da defesa. Dentro do castelo não havia desespero. Havia silêncio. Os templários respondiam apenas quando era necessário. Flechas, pedras, óleo fervente, contra-ataques rápidos, cada ação parecia ensaiada. Enquanto os sitiantes desperdiçavam homens tentando romper as muralhas, a fortaleza fazia exatamente aquilo para o qual havia sido construída: ganhar tempo, desgastar o inimigo, quebrar sua vontade. Os invasores conseguiram avançar sobre parte das defesas exteriores. Em muitos castelos, aquele seria o começo do fim. Em Tomar, era exatamente o que os defensores esperavam. As linhas internas obrigavam os atacantes a continuar lutando em espaços cada vez mais estreitos. A vantagem numérica desaparecia. Cada corredor transformava-se em um funil. Cada porta tornava-se uma nova barricada. Era como enfrentar várias fortalezas dentro de uma única fortaleza. Os almohadas perceberam que conquistar Tomar custaria muito mais caro do que imaginavam. Dias de combates produziram poucas conquistas. As perdas aumentavam. O tempo jogava contra os sitiantes. Finalmente, Yaqub al-Mansur decidiu levantar o cerco. As catapultas começaram a ser desmontadas. As bandeiras começaram a desaparecer do horizonte. Tomar permanecia de pé.
As muralhas resistiram, mas, acima de tudo, resistiu a disciplina de seus defensores. Os templários não celebraram com grandes festejos, apenas voltaram aos seus postos, como fariam em qualquer outro dia. Tomar sobreviveu porque suas muralhas eram extraordinárias, mas tornou-se lendário que homens extraordinários as defenderam. O castelo provou uma verdade que atravessaria séculos. Uma fortaleza nunca é mais forte do que aqueles que estão dispostos a permanecer sobre suas muralhas. Os cavaleiros templários transformaram pedra, estratégia e coragem em uma única arma. Foi por isso que seus inimigos aprenderam a temer não só apenas seus cavaleiros, mas também suas fortalezas. No entanto, nem todas as batalhas podem ser vencidas através de muralhas. Chegaria o dia em que os templários precisariam abandonar a segurança da pedra, para confiar apenas em seus cavalos, em suas lanças e na disciplina que os tornaram uma lenda. À frente deles estaria o maior exército já reunido pelos almohades. O destino da Península Ibérica seria decidido em um único dia, e mais uma vez os Cavaleiros do Tempo cavalgariam na linha de frente. No próximo episódio, Las Navas de Tolosa, o choque de dois mundos.